Também você pode participar mandando o WhatsApp para a CBN no 11 99911 9981 ou então no meu e-mail guilherme.muniz@cbn.com.br. Nas redes sociais é o @Guilherme Muniz, tanto no X quanto no Instagram. Manda suas mensagens por lá, inclusive sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, um assunto muito importante que gera muita indignação, mas que a gente também precisa entender o que acontece e entender o que pode ser feito para solucionar. Você sabia que essa época de final de ano é marcada, entre outras coisas, pelo aumento no abandono de animais de estimação? É um absurdo, né? Como é que pode? A gente vai falar mais sobre o abandono desses animais, dos pets, e também, claro, sobre a adoção desses bichinhos, com a Henri Soares, que é presidente da ONG Paraíso dos Focinhos. Henri, boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação. Oi, boa noite. Obrigada a você por me receber. Henri, esse gancho aí para nossa pauta, né? Esse dado que nos traz aqui para conversar é algo estarrecedor, né? Vocês que trabalham aí no dia a dia com isso, com resgate de animais, com os cuidados que são precisos de serem adotados depois que eles passam por esses resgates, vocês têm dados que mostram o quanto que aumenta esse abandono de animais nessas férias de dezembro e de janeiro? A gente consegue quantificar essa percepção, esse trabalho de vocês nesse período? Sim, na verdade, todos os anos existe um aumento considerável de 30% de abandono. Esse ano foi pior do que o ano passado. Já pelo menos 300 casos a mais, né, de acordo com as estatísticas. O que acontece efetivamente, Guilherme, é que as pessoas elas viajam e abandonam os animais, elas não querem ter trabalho muitas vezes. Então, elas se desfazem dos animais, algumas pessoas, né? E então, a gente percebe que, efetivamente, é um grande dilema essas férias grandes aí de final de ano para quem não tem responsabilidade com os bichinhos. Eu fico me pensando e imagino que os ouvintes se perguntam isso também, né? Como é que pode... O abandono do animal é um absurdo em qualquer situação, né? Não tem... Isso que eu vou falar não significa que eu ache que em alguma condição é aceitável, é explicável que se abandone um animal em qualquer canto, enfim. Agora, um motivo tão banal como esse, né, Henri? A pessoa não tem ali como resolver uma viagem, não quer deixar de viajar, simplesmente abandona. Como é que a gente fica se perguntando o que passa na cabeça, né? Como é que uma pessoa pensa que isso pode acontecer e vocês acabam tendo esse contato ali direto com isso, de fato, aumentando. Tem alguma explicação disso ter aumentado ainda mais esse ano, por exemplo? Bom, conforme a situação econômica das pessoas, de uma forma geral, vai ficando pior, existe um número maior de abandonos. Então, as causas são várias, mas entre elas, as viagens especificamente, mas também falta de recurso, mudança. São tantas causas assim que de alguma forma não fazem o menor sentido para a gente que a gente não tem nem como elaborar uma justificativa para cada uma delas, né? Mas essa das festas ela é bem interessante porque a gente percebe efetivamente que por volta de novembro, dezembro, janeiro existe esse aumento de abandono. E a gente consegue também perceber através dos nossos canais de comunicação por conta dos argumentos, que são os argumentos. Dentre eles, eu vou viajar e eu não tenho como levar. Ou eu não posso levar, ou eu não quero levar. E o mais curioso, Guilherme, é que as pessoas elas falam como se nós fôssemos obrigados a ficar com esses animais. Então, assim, não, vocês não podem ficar, mas vocês não são uma ONG, vocês não são um abrigo, não é a função de vocês fazer isso. Então, além de não ter, de alguma forma, responsabilidade sobre esses animais, eles não querem imputar a nós, né, presidentes de ONG, enfim, associações protetoras independentes, a responsabilidade que eles não têm. E tem alguma coisa que é possível de ser feita num momento como esse, Henri? Vocês recebem um pedido de ajuda, né? No final das contas é isso que essa pessoa está fazendo, apesar de, eu concordo com você, ela está transferindo uma responsabilidade. É possível de ser feito alguma coisa partindo do princípio que as ONGs não conseguem também ficar indo atrás de tapar esses buracos? A gente sabe que é proibido por lei abandonar animais. É possível vocês avisarem autoridades ou vocês darem algum tipo de orientação? O que dá para fazer numa situação dessa? Eu imagino a angústia de vocês. É muito difícil você trabalhar com a consciência da pessoa, né? Porque quando ela te procura com uma justificativa banal como essa, já te deixa sem saída, né? Por que você vai argumentar assim? Você não tem amor a esse animal, você não tem responsabilidade sobre ele. Então,
de alguma forma, o fato da justificativa ser viagem, porque a gente às vezes recebe assim, olha, eu estou doente, eu não tenho recursos, eu fui despejada. Tem pessoas que até pedem para a gente ficar por um tempo até ela se estabelecer e depois retomar o animal. Só que não é um caso como esse. Assim, realmente eles não querem ter trabalho muitas vezes. Eu não quero ter trabalho, eu não quero ter que fazer uma papelada para viajar, eu não quero pagar um voo para o meu animal. Então, assim, é difícil você argumentar incoerência, né? A gente não tem como fazer uma notificação para as autoridades, primeiro, porque não está ainda praticado o ato de abandono. Segundo, porque hoje em dia tem tanto animal na rua, tantos casos de maus tratos, que você ocupar também a polícia, a justiça, com esse tipo de notificação, sem ter acontecido, só por uma ligação, fica bem complicado. Tem um perfil de animal que costuma ser mais abandonado, ou seja, cachorros ou gatos, ou um filhote, ou um mais velho. A gente consegue fazer algum tipo de filtro nesse sentido e entender o que acontece também para o animal que é abandonado? Consegue. Bom, isso não é uma geral, né? Cachorros idosos, doentes, cegos, são abandonados todos os dias. Mas nessa época do ano a gente percebe que são os de porte maior, cachorros de grande porte, porque o transporte dele eu acredito que seja mais difícil de ser feito. Então a gente percebe que geralmente ou é um cão que não tem um bom relacionamento, um engajamento com a família, às vezes não tem como carregar, porque às vezes ele é meio bravo, ou não se dá com outros animais. Então, geralmente, o comportamento do animal, ele predomina, mas não é só isso. Na verdade, eu já vi idoso ser abandonado, eu já vi animal doente, tem de tudo que você possa imaginar. Não é uma questão só dos grandes porte, não. Sim. Agora, isso tudo que você está trazendo, né? Quando a pessoa abandona porque vai viajar por um motivo tão banal como esse, como a gente está falando, isso me remete à ideia de que talvez o que está por trás disso é que na hora de adotar aquele animal ou na hora de comprar, se foi o caso, a pessoa talvez não tenha refletido, ela talvez não tenha tido as informações necessárias, ela passou algum tempo, como você falou, e descobriu que a ração é muito cara, algo nesse sentido. O que você que está aí na linha de frente nesse dia a dia entende que é importante? Quais cuidados que uma pessoa que pensa em adotar, que pensa em ter um novo animal, e até também as ONGs que fazem essas doações, que tipos de cuidados são importantes de serem feitos antes da doação acontecer, da adoção acontecer, para que aquela pessoa saiba se ela de fato vai poder dar conta daquele animal e não venha a meses, anos depois abandonar ele porque está enfrentando esse tipo de contratempo, digamos assim. Bom, como eu disse, a gente já viu tanta coisa que é até complicado falar sobre isso, porque eu já vi gente abandonar animal que ficou 3 anos adotado e agora eu não quero mais. Eu pensei bem, não, é porque eu me separei, ou então porque eu engravidei. Então, assim, a gente já viu tanto argumento que é até complicado. Mas, assim, como a gente procede? A gente faz um acompanhamento desse animal por pelo menos 1 ano. A gente fala, às vezes, semanalmente, se o animal tiver um certo probleminha para se adaptar à casa, a gente vai percebendo, vai tomando confiança no adotante, e aí a gente vai diminuindo esses contatos, mas pelo menos por 1 ano, a gente faz esse contato para saber se o animal está bem, se a adaptação está sendo feita. Então, isso é um detalhe. Mas o primeiro, antes disso, vem realmente o questionamento da família com relação a algumas questões. Todos estão de acordo? Tem espaço para o animal? Vocês já tiveram um animal? Sabem como trata? Tem condições financeiras? Então, levantado todos esses dados e a pessoa estando apta, a gente faz a adoção e depois acompanha. A gente teve um caso agora há pouco que me deu um trabalho danado. Se você me permite, eu vou te contar, porque é interessante. Uhum. Eu fui ao sul e eu trouxe 30 animais do sul. Alguns vieram, na verdade, vieram no avião da FAB, outros eu fui buscar, inclusive com transporte especial. Vítimas de enchente. Veio um pequenininho, tipo aquele que chamam de Spitz alemão, que é uma peludinha assim. Uhum. E ele passou por uma enchente, ele perdeu a família. Esse cão é um cão que late bastante. A gente trouxe e uma família quis adotar. Bom, chegando na casa da família, esse animal estranhou um outro cachorro enorme que poderia dar pelo menos uns 4, 5 tamanhos desse piquititito. E a família me ligou dizendo, olha, a gente quer que você resolva o nosso problema, o animal rosnou para o meu cachorro, o outro. E eu falei, bom, a única forma de eu resolver, né, seria você me devolver.
você me devolve ele, porque eu não tenho como pagar uma adestradora, não tenho como ficar, de alguma forma, né, mantendo Sim. essa relação aí, até por conta do nosso cachorrinho também que foi para lá. E ela falou, não, de jeito nenhum, e cortou contato conosco. Bloqueou a gente de todos os jeitos e sumiu com o cachorro. E aí a gente foi na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Animais aqui do Rio de Janeiro, que chama DPMA, fizemos um BO, ela foi lá, prestou esclarecimentos, mas ela não cumpriu o nosso contrato. O contrato diz que ela tem que mensalmente nos dar informações sobre esse animal. A gente, não satisfeito, mesmo tendo recebido notícia de que o cachorro estava bem pela delegacia, a gente entrou com um processo na área civil contra ela de faz cumprir o contrato. E agora ela está enviando notícias para o juiz, acabou de enviar essa semana, a respeito do animal, e o animal está bem. Só que a gente vai continuar querendo notícia desse animal até o prazo de 1 ano, porque é obrigação dela. Tem um contrato que diz que ela tem que prestar notícias do nosso animal. E olha que a gente tem 500, né? E a gente tem 10 mil animais que a gente resgatou nesses anos todos de ONG, mas a gente tem, cada um é único. Agora, você vê a cabeça dessa pessoa. Ela preferiu passar por todo esse processo do que simplesmente dar notícias para a gente, porque ela achou que nós, como ONG, tínhamos obrigação de resolver a situação que eu nem imagino a forma que ela queria que eu resolvesse. Pagasse um adestrador para ela, né? Sim, eu não sei. Sim. E esse período que você comentou que vocês acompanham, Henri, logo depois que o animal é adotado, acontece muito de os tutores se arrependerem, de tentarem quererem devolver, ou você percebe que é um período em que acontece ali, geralmente, né, tirando um caso excepcional como esse, acontece uma troca entre ONG e a pessoa que adotou, até para ir se adaptando, tirando dúvidas, eventualmente e tal, e depois dá tudo certo. Tem uma proporção, assim, olha, no geral, muitos casos dão problema nesse período de acompanhamento, ou não tantos assim? Não, no nosso caso não, por conta desse cuidado que a gente tem. A gente tem a gente tem 3 sítios muito grandes, as nossas baias são gigantes, a gente tem veterinário, centro cirúrgico, a gente é muito bem estruturado, o animal fica muito bem na ONG. Sendo que ele não é um lugar para o cachorro ficar, ele quer ficar numa casa, feliz, com o irmãozinho, com família, né? Mas ainda assim, lá, ele está muito bem instalado. Então, para a gente doar um animal, efetivamente ele tem que ir para uma casa bacana. Ele não pode ficar de cão de guarda de sítio, ele não pode dormir do lado de fora sem um abrigo. Então, a gente tem tantos cuidados para adoção que a gente nem adota tanto. A gente até tem um número reduzido de adoção perto do que nós poderíamos adotar por conta da nossa projeção, enfim. Mas tem 2 questões. A primeira é essa, porque nós somos muito meticulosos, e a segunda, porque as pessoas muitas vezes falam que não adotam conosco, porque os animais conosco estão muito bem. Então, melhor adotar de outro lugar. Só que a gente precisa pegar outros, para esses outros ficarem bem também, né? Se a gente não adota, a gente não resgata. Então, não pode ter esse pensamento, mas tem. Esses cães que vocês resgatam, eles costumam ficar quanto tempo com vocês? Consegue ser um giro bastante rápido? Claro que eu estou desconsiderando um animal que talvez precise de um atendimento médico mais longo e tal. Mas vocês conseguem dar um giro rápido nesses animais? Não, a gente não consegue. A gente faz aproximadamente 40 resgates por mês, 30, 40 resgates por mês. E a gente tem de adoções 15 adoções, às vezes 20 adoções. Se tiver um evento, a gente tem mais. Então, não dá para dar um giro. A gente tenta, pelo menos, resgatar e colocar em adoção um número próximo, mas a gente não consegue. Os animais duram muito também conosco. Eles têm um tratamento bacaninha, ração boa, né? Então, eles duram bastante. Eu tenho animal ainda da fundação da ONG há 14 anos atrás. Nossa. Só para você ter uma ideia. Agora morreu o cão mais velho, que foi o primeiro cão, foi o Belo, morreu agora. Então, assim, eles duram bastante. Até os nossos paralíticos, que têm problemas de rim, né? Tem uma série de situações que o animal paralítico tem. A gente brinca que eles duram muito, que a gente fala, nossa, não, porque pega, porque já está velhinho. Eu falo, velhinho aqui vai durar bastante. Agora, por outro lado, você percebe que tem uma preferência muito grande por um perfil de animais, por exemplo, filhotes ou não? Porque eu fiquei pensando isso, né? Talvez um cão que tenha essas questões todas de saúde também não tenha um interesse tão grande de quem vai adotar. Esse não é um problema também? Sim. As pessoas gostam muito de filhotes, gostam de animais de pequeno porte, sendo que vira-lata, quando é filhote, você não tem noção de qual tamanho que ele vai ficar. E quando ele já é adulto, geralmente os maiores, os animais com uma raça que às vezes demanda um pouco mais de cuidado, por exemplo, a gente tem bulldog francês,
que é um animal que dá bastante trabalho, parece que não, mas tem problema de respiração, problema de pele. A gente tem Bull Terrier. Nós temos vários animais que foram jogados na rua, que foram comprados, provavelmente, e que estão lá. Quando é filhote, você não tem noção de qual tamanho que ele vai ficar. E quando ele já é adulto, geralmente os maiores, os animais com uma raça que às vezes demanda um pouco mais de cuidado, por exemplo, a gente tem Bulldog francês, que é um animal que dá bastante trabalho, parece que não, mas tem problema de respiração, problema de pele. A gente tem Bull Terrier. Nós temos vários animais que foram jogados na rua, que foram comprados, provavelmente, e que estão lá conosco por conta até de características específicas. Por exemplo, o Bull Terrier tem muito problema de pele, então a gente percebe que existe um período que todo mundo compra aquele animal e todo mundo também abandona. Então você fala, nossa, agora está acontecendo muito com Bull Terrier, né? A gente pegou, sei lá, 3 Bull Terrier. É porque fica uma moda do cão de raça daquela raça, e as pessoas pegam e abandonam. Agora, o pequeno porte é sempre o escolhido, o fofinho pequeno porte. Aquele mais caramelo agora está na moda, mas aquele mais, né, tradicional, aquele que é um pouco maior, que é desajeitado, aquele ali, coitadinho, ele dura na ONG. Mas a gente tem uns casos bem bonitos de pessoas que vão lá e falam assim, eu quero um que ninguém queira. Que legal. Vai já com esse objetivo. Isso é fantástico. A gente ama de paixão quando acontece isso. Quando chega alguém e fala, eu quero um animal que nunca vai ser adotado. Sim. Agora, eu fico também pensando esse outro lado, né? Vocês que estão aí nessa linha de frente e tantas outras ONGs e às vezes a pessoa nem faz parte exatamente de uma ONG, mas ela fica ali no bairro dela, na comunidade dela, ela vira um ponto focal, né? E às vezes a pessoa nem faz parte exatamente de uma ONG, mas ela fica ali no bairro dela, na comunidade dela, ela vira um ponto focal, né? Alguém abandonou, encontrou um animal abandonado, avisa a fulana que vai lá, resgata. Às vezes tem em casa tantos animais que vai tentando dar conta e tal. Eu vi que tem uma ação que vocês fizeram agora em dezembro, doando ração para alguns cuidadores independentes esse ano, porque eu imagino que essa seja uma dificuldade também para quem quer se dedicar nesses cuidados, né? Quais são as maiores dificuldades que essas pessoas encontram e quem são essas pessoas? Assim, é possível elas, pelo contato que vocês têm, né, por exemplos que vocês tenham, pessoas conseguem conciliar um trabalho em outra área com esses cuidados e o resgate de animais? Ou é uma dedicação ali exclusiva? Como é que é esse outro lado de quem está aí onde você está, hein, Henri? Bom, existem as ONGs, né, que são instituições, né, são maiores, são mais organizadas, e existem as protetoras independentes, que são aquelas senhoras, na maioria dos casos são mulheres, né, que cuidam dos animais nas suas casas e na rua. Então, existem colônias de gatos que elas vão lá e dão comida, elas castram, todos os dias elas vão lá. Existe aquelas que têm muitos em casa também, né, que acaba virando um grande problema. Normalmente, elas se dedicam só a isso. Às vezes tem um emprego até para sustentar esses cachorros, empregos informais, porque elas não conseguem dar conta de ter horário, porque tem, às vezes, 20, 30 animais dentro de casa e não conseguem dar conta de ter um trabalho. Então, é muita dificuldade. A gente recebe pedidos de doer o coração. Eu digo que essa data, que é a data que todo ano a gente doa para os protetores, ração, cesta básica e medicamento, é um dos dias mais felizes para a gente, porque a gente pode proporcionar às pessoas que cuidam dos animais algum conforto, porque chega final de ano, é mais despesa, né? E a gente percebe que às vezes elas dividem o que elas têm com os animais. Tem uma senhora que ela me pede o tempo todo, ela entra no meu WhatsApp e ela me pede fubá, porque fubá ela come e os cachorros comem. Nossa. É uma tristeza sem fim, assim. E aí a gente sempre, todo ano, a gente esse ano distribuiu 10 toneladas de ração, 250 cestas básicas, medicamento para os animais. Aí a gente faz um lanche para eles, a gente recebe, conversa, troca informações. E é muito, ao mesmo tempo que é muito bacana essa ação, dá uma tristeza muito grande de ver como as coisas podiam ser diferentes se eles recebessem uma ajuda, né? Não existiriam tantos animais na rua e não existiria tanto problema até mesmo para a prefeitura, para o governo do estado, porque essas pessoas elas fazem por amor, não é? Elas só precisariam de uma ajuda, né? Como a ajuda que a gente dá. Eu soube que essa ajuda que vocês dão, vocês não antecipam onde ela vai ser feita, onde essa doação
para onde essa doação vai ser enviada, porque se isso é feito, se vocês anunciam, no dia tal a gente vai levar uma doação de tantos quilos de ração para essa ONG aqui, tem um efeito de que tem um aumento de abandonos de animais naquele local, é isso? Na verdade, a gente marca para que eles vão buscar no local que é um local nosso. Tá. Só que se a gente divulgar esse local publicamente, nossa, além de abandono, aparecem muitas pessoas que não estão cadastradas para receber. Guilherme, a gente teve 320 cadastros e a gente conseguiu atender só 50 protetoras, porque não tem condição de atender todo mundo. Sim. Tinha gente do estado de Rio de Janeiro inteiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói, Baixada em peso. Então, assim, a gente não divulga, a gente só divulga especificamente para aquela pessoa, não publicamente. E só para você ter uma ideia, a gente marcou 11 horas da manhã, eram 7h30, já tinha uma fila na porta das pessoas que foram escolhidas, com medo de que elas fossem no horário e perdessem a doação. Então, eu cheguei 10 horas, porque estava marcado para 11, quando eu cheguei já tinha uma fila gigante de carros e uma fila gigante das pessoas lá de fora, até com cadeira, para esperar para abrir. Então, é uma alegria e uma tristeza. Sim. Agora, eu quero terminar tentando trazer um serviço para quem está nos ouvindo, que eventualmente seja algum ouvinte que quer, nessa época do ano, fazer esse caminho contrário, adotar um animal que precisa de um lar, ou ajudar ONGs, como essas todas que a gente mencionou, essas pessoas todas que possam precisar de ajuda. O que a gente pode dar de caminho para uma pessoa que quer ajudar, seja resgatando, adotando um animal que precisa de amparo, seja ajudando quem ajuda esses animais? Bom, a gente fez essa primeira ação agora e a gente está tentando levantar, porque como ficou muita gente de fora, tentando levantar doações para fazer uma segunda antes do Natal. Então é só entrar na página do Paraíso, é @ONG Paraíso dos Focinhos, tanto Facebook quanto Instagram, fazer contato conosco pelo inbox, pela mensagem, dizer que quer doar, ou ração, ou um valor qualquer. A gente também tem na nossa página o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, que a pessoa pode fazer uma doação de dinheiro, e se quiser que a gente vá buscar ou entregar, a gente tem um posto de coleta aqui no Downtown, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, existem várias formas de doar. Com relação à adoção, é só mandar um e-mail para queroadotar@ongparaisodosfocinhos.com.br e a gente vai mandar as opções todas. Tem 400 cachorros, 100 gatos, 13 cavalos e um porco. Nossa! Opções não faltam, então. Quem quiser ter qualquer um desses animais. Tamanhos. Assim que é bom, muito bom. Eu até, enquanto você falava, acessei aqui, já comecei a seguir. O caminho, então, no Instagram é @ONG Paraíso dos Focinhos, tudo junto, claro. Lá tem o Pix que ela mencionou, tem o site, tem um destaque aqui de como ajudar, tem todas as informações por lá. Muito obrigado, viu, Henri Soares, pelas suas informações. O papo foi ótimo. Espero que a gente tenha conseguido ajudar pessoas a evitar esse tipo de abandono de animais e ainda estimular que quem tiver condições, quem tiver consciência de que pode adotar esses animais, faça isso. Quem sabe até adotar um porco ou um cavalo, como você falou, né? Pois é. Eu que te agradeço, Guilherme. Um beijo grande, tá? E a gente está aqui para falar sobre isso, porque eu adoro falar sobre esse tema. É muito bacana. Muito bom. Foi ótimo. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.